que é um escritor? Você já parou para pensar o que é, afinal, um escritor? Muita gente acha que é só alguém que escreve livros. Mas não é só isso. Um escritor é quem transforma palavras em mundos. É quem pega uma ideia, uma memória, ou até pesco, um sonho, e dá forma de história. Escrever é desenhar com letras. É guardar sentimentos em frases e depois fazer a gente viajar sem sair do lugar. O escritor é, de certa forma, espelho da vida. Ele observa, sente, imagina. E depois devolve tudo isso em palavras que tocam a gente. Gente, vocês sabiam que a escrita nasceu há mais de 5.000 anos? Sério? Aonde foi isso? Lá na Mesopotâmia, no Oriente Médio. Os sumérios começaram a riscar símbolos em tabuletas de argila. Mas espera aí, ela tá escrita com uniforme? Né? Tipo um desenho em forma de cunha? E no Egito também rolava. Eles usavam hierógrafos cheios de figuras e símbolos. Na China, então, nasceram os primeiros caracteres. E olha só, muitos deles ainda existem até hoje. Mas espera aí, por que a Valéria inventou a escrita? Para organizar o comércio, guardar leis e contar histórias. E até registrar as crenças e tradições de cada povo. No fundo, era só uma forma de não deixar a memória da humanidade se perder. Ou seja, sem a escrita, A gente nem estaria aqui contando essa história. Você sabia que no começo só algumas pessoas podiam escrever? Sim, eram os escribas, tipo os profissionais da escrita. E na Mesopotâmia, eles registravam contas de comércio e leis em tabuletas de argila. E no Egito, os escribas tinham até escola só para aprender hieróglifos. Não era fácil. Demorava anos para dominar tantos símbolos. E na China também, os que sabiam escrever tinham muito prestígio. Porque a escrita era o poder. Quem registrava controlava a história. E foi assim que a humanidade conseguiu guardar tudo o que viveu. Graças a eles, a gente sabe de onde viemos. A humanidade está cheia de gêneros literários que surgiram e fizeram sucesso. Tipo, antes dos livros, dos filmes e até do TikTok? Pois é, sim, lá na Grécia Antiga já tinha gente escrevendo sobre heróis, guerras e deuses. Homero foi um dos primeiros. O cara que escreveu Ilíada e Odisseia. 2 clássicos gigantes. Ele praticamente inventou o conceito de aventura épica. E não era só luta à espada. Os gregos também curtiam filosofia e tragédias, tipo Sófocles, Eurípides, Aristófanes. Nomes difíceis, mas ideias incríveis. Depois, veio o cara que colocou a língua portuguesa no mapa, Luís de Camões. Sim, o poeta que escreveu os Lusíadas, cheio de amor, coragem e mares revoltos. Camões era tipo popstar da literatura portuguesa. Sim, escrevia sobre o mar, o amor, as viagens, antes mesmo de existir o GPS. E na Inglaterra, surge ele, William Shakespeare. O mestre das emoções, do drama e das frases que todo mundo já ouviu, mesmo sem saber que eram dele. Ser ou não ser? Eis a questão. Quem nunca ouviu essa frase, hein? Shakespeare entendia a alma humana como ninguém. Falava de amor, ciúme, poder, tragédia, tudo isso com um toque de poesia. E lá na Espanha, apareceu Miguel de Cervantes. O gênio que criou Dom Quixote, o cavaleiro que confundia moinhos com gigantes. Um livro que mistura crítica, humor e sonho, mostrando que nem toda loucura é ruim. Cervantes mostrou que acreditar nas próprias ideias pode ser a maior aventura de todas. Depois vieram muitos outros, como Dante Alighieri na Itália com a Divina Comédia. Vitor Hugo com Os Miseráveis. E Machado de Assis, no Brasil, com Dom Casmurro, questionando até hoje, Capitu traiu ou não traiu?
Esses e tantos outros escritores deixaram marcas eternas. Cada um escreveu um pedacinho da história da humanidade. Escrever é deixar o tempo com saudade da gente. É transformar ideias em eternidade. É entender o mundo e às vezes criar um novo. Então, bora escrever a nossa parte dessa história também? Porque quem lê, viaja no tempo. E nossas bibliotecas estão cheias de foguetes. Espaçonaves, discos voadores e navios e carruagens. Para nos levar! No Brasil, a nossa história está escrita em palavras, em grandes obras. Antes dos posts e das redes sociais, tinha gente registrando o que o país vivia, com papel, tinta e muita criatividade. E vamos conhecer os grandes nomes que nos ajudaram a conhecer quem somos. O começo, José de Alencar e o romantismo. Lá no século XIX, o Brasil ainda estava se descobrindo como nação. José de Alencar foi o primeiro a pensar: como é que a gente conta a história do Brasil com a nossa cara? Ele escreveu sobre o índio, a natureza e o povo brasileiro, tipo em O Guarani e Iracema. Ele ajudou o Brasil a se enxergar dentro da literatura brasileira. O realismo e o olhar crítico, Machado de Assis. O Mestre, um homem negro do Rio de Janeiro que revolucionou a literatura com inteligência e ironia. Ele não só escreveu histórias, mas também mostrou as contradições da sociedade. Machado deu voz à reflexão, ao olhar crítico e à alma humana. Lima Barreto e a denúncia social. Um escritor que não aceitava a injustiça. Ele mostrava o preconceito, a desigualdade e as dificuldades do povo. Em Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele criticava o Brasil. Lima escreveu para acordar a sociedade. E aí, o Nordeste ganha voz. Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e Jorge Amado mostraram a vida do povo simples, sofrido, mas cheio de força. Graciliano, com Vidas Secas, mostrou o sertão e sua luta. Raquel, com 15, falou da seca e das mulheres fortes. E Jorge Amado trouxe alegria, sensualidade, crítica social, Lá na Bahia, de Gabriela e Capitães de Areia. Esses três mostraram o Brasil real, o que vive, sofre e ama. E depois veio Clarice Lispector com uma escrita profunda, quase mágica. Ela não falava de grandes heróis, mas sim dos sentimentos mais escondidos da gente. Na poesia, ninguém como Carlos Drummond de Andrade. Ele falava de amor, saudade, política e até das coisas simples da vida, tipo uma pedra no meio do caminho. Drummond transformou o cotidiano em poesia e a poesia no espelho do Brasil. Depois deles vieram muitos outros. Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto, Rubem Braga, Ariano Suassuna, Nelson Rodrigues, Monteiro Lobato. Cada um trazendo uma nova forma de pensar o Brasil, com arte, humor e verdade. Esses escritores ajudaram o país a se entender, a se reconhecer e até sonhar. Porque cada livro deles é um pedaço da nossa história e do nosso futuro também. Você já pode escolher um escritor para te inspirar a escrever o próximo capítulo do Brasil. A literatura brasileira é o espelho da alma do nosso povo. Gente, vocês sabiam que além de Monteiro Lobato, Machado de Assis e tantos outros, também tem um escritor que marcou a nossa literatura e nasceu bem pertinho da gente? É isso mesmo! A gente está falando de Orígenes Lessa, um autor que escreveu sobre o Brasil, sobre o povo e sobre o jeito de viver em sociedade. Orígenes Lessa foi jornalista, cronista, contista e romancista. Ele tinha um olhar muito sensível sobre as pessoas e o cotidiano. Transformava histórias simples em textos cheios de emoção e sabedoria. Entre suas obras mais conhecidas estão O Feijão é um Sonho, A Rua do Sol e A Desintegração da Morte. Ele também escreveu livros infantis, participou de movimentos literários importantes no país. O legal é que suas histórias falam muito sobre o ser humano, sobre sonhos, valores e as mudanças da vida. Tudo com uma escrita poética e muito próxima da nossa realidade. E o que nos enche muito de orgulho é que ele nasceu aqui, na nossa cidade. Lençóis Paulista! Tem muita gente boa escrevendo.
poetas, contistas, cronistas, jornalistas. A cidade respira literatura. A prova disso é que a gente tem até uma academia de letras, sabia? A ALELP, Academia de Letras de Lençóis Paulista. A ALELP realiza lançamento de livros, saraus, encontros e eventos que incentivam a leitura e a escrita. E o mais bonito é ver como Lençóis continua revelando novos talentos. Gente que escreve por amor, como Origens Lessa fez um dia. Dá pra dizer que a semente que ele plantou floresceu, né? E continua crescendo, porque aqui em Lençóis Paulista, a literatura tem raiz, tem história e tem futuro. E sobre a escrita nos dias de hoje? Quem pode publicar um livro? E quem gosta de estudar letras e autores? Pensando nessas questões, vamos conversar com uma convidada muito especial, uma pós-graduanda em letra que já lançou seu próprio livro. É isso mesmo, ela é autora de Irmãos Zombate, uma odisseia entre mundos. Uma história cheia de imaginação e significado. Antes de tudo, conta pra gente. Você sempre gostou de criar histórias? Eu comecei a escrever as minhas próprias histórias desde muito nova, quando eu tinha uns 12, 13 anos. Tainá, o que te inspirou a escrever Irmãos Zombate? Como surgiu essa ideia de misturar mundos e personagens tão diferentes? Ela surgiu a partir de pessoas que vivem ao meu redor, que é a minha família. Então, a partir dos meus próprios irmãos, as experiências que eu vivi quando criança, eu comecei a criar os Irmãos Zombate. E como foi pra você ver o livro pronto nas suas mãos pela primeira vez? Foi uma sensação mágica, avassaladora e foi também muito especial. E o que você espera que os leitores sintam e aprendam ao ler Irmãos Zombate? Eu espero que os leitores se sintam representados da maneira que eu não me senti quando eu tinha a mesma idade de vocês, por exemplo, e também era uma leitora de fantasia. Pra enterrar, o que é ter escritor pra você? Ser escritor, para mim, é dar voz àqueles que não têm ou que foram silenciados há séculos. É ocupar um espaço que nos foi negado há muito tempo. Estamos aqui para uma conversa com o multiportica que vive teatro, o professor, ator, diretor e escritor Rodolfo Brat. O que te levou a escolher a arte como caminho de vida? O que veio primeiro, a escrita ou o teatro? A arte, ela acabou me escolhendo, assim como ela faz com muitas pessoas, né? Então você cai no meio artístico, a hora que você se vê, você tá fazendo parte dele. Desde muito cedo, eu sempre gostei dessa coisa de brincar, de sentar com os amigos e conversar e interpretar personagens. E para jogar RPG, a gente precisa ler muito. Então, essa coisa de querer entender mais sobre o jogo, de querer ser um bom RPGista, me fez a procurar as leituras. O teatro ele foi uma consequência disso. O teatro é minha profissão, mas inicialmente ele foi por conta dessa vontade de jogar RPG. Você atua, dirige e ainda ensina teatro. Como é equilibrar essas funções com a escrita? Eu crio quando atuo, eu crio quando eu dirijo, eu crio quando eu tô com os meus alunos e eu crio quando eu escrevo. A criação, ela me mantém vivo. Conta pra gente, qual é o seu estilo, sua técnica? Se eu poderia definir meu estilo, eu definiria como poético, político, filosófico. Para encerrar, o que é ser escritor para você? Ser escritor é transformar em palavras escritas o que é ser humano. Basicamente isso. Estamos com o Christian, bibliotecário que vai contar pra gente um pouco sobre as bibliotecas do mundo. Estamos curiosos para conversar com você. Christian, para começar, como é ser bibliotecário? É a forma que eu escolhi para viver. A minha casa tá cheia de livros. E o que mais te inspira? Acho que o contato com as pessoas e com as leituras é o que mais me inspira. Muita gente pensa que bibliotecário é só entregar livros, né, Christian? Mas tem muito mais sobre isso, não é? A gente precisa entender o que cada pessoa precisa ler. Na nossa biblioteca a gente tem circo, a gente tem música, tem jogos. A gente tem um clube de leitura que a gente faz rodas de conversa uma vez por mês. E nesse espaço a gente consegue expandir a literatura para outros universos artísticos, como música, teatro e artes plásticas, por exemplo. Qual que você acha que é a importância da biblioteca hoje, em um tempo em que muita coisa está na internet? Esse tempo em contato com a leitura, ele muda o seu espaço, sua interação com o mundo naquele tempo. Dependendo do livro que eu estou lendo, eu vou interpretar o mundo de uma outra forma. Ouvimos a frase que diz que uma biblioteca conta a história da humanidade. Você concorda com isso, Christian? Concordo. Quando a gente entra numa biblioteca, a gente entra também nesse espaço de conhecimento. É isso aí! Uma biblioteca é o coração vivo do conhecimento.
Olá, estamos aqui hoje com mais um escritor lençoense. O convidado é uma figura muito importante para a cultura da nossa cidade. O escritor José Avelino Placa, que além de autor de diversos livros, foi o primeiro presidente da ALELP, Academia de Letras de Lençóis Paulista. Seja bem-vindo, Avelino. É um prazer conversar com o senhor. Obrigado, fico muito feliz e honrado aí pelo convite. Como surgiu o gosto pela escrita? E quais foram os seus primeiros passos na literatura? Na pandemia, com aquela necessidade, né, de todo mundo ficar mais recluso, eu acabei me aventurando, né, a escrever livros literários. E qual é, na sua visão, o papel de uma academia de letras numa cidade como Lençóis Paulista? Eu vejo que a academia vai cumprir o seu papel também de fomentar novos escritores, fomentar eventos literários. O que espera deixar como legado, tanto quanto escritor, quanto alguém que ajudou a construir a história da ALELP? O que eu espero é que a ALELP cada vez mais cresça. Como escritor, eu também espero poder escrever ainda muitos livros. O que o senhor acredita que a literatura representa para uma comunidade? Despertar o melhor de cada um de nós. Muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história e um pouco da sua paixão pelas letras. Eu que agradeço a oportunidade. Você já parou para pensar no poder que um livro tem? Ele pode mudar o dia de uma criança, abrir horizontes para um jovem e transformar os sonhos de um adulto. Ler transforma vidas! A leitura é mais que uma atividade escolar. É um convite para conhecer um novo mundo, imaginar e aprender. E projetos de leitura que ajudam a despertar esse gosto nos mais novos, especialmente nas crianças, que nos livros descobrem um novo jeito de brincar e sonhar. Mas os jovens também precisam de estímulos. Clube de leituras, roda de conversas, bibliotecas vivas que são ponte entre a leitura e a realidade deles. E para os adultos, a leitura pode ser um reencontro com a curiosidade, com o prazer de aprender e refletir. Nunca é tarde para abrir um livro. Na nossa cidade tem algo muito especial. Aqui nasceram escritores que contaram nossas histórias e espalham palavras pelo Brasil. Temos bibliotecas incríveis, espaços culturais e leitores apaixonados. E orgulho de sermos conhecidos como Cidade do Livro. Mas um título só tem valor se vier acompanhado de ação. É preciso planejar, criar e manter projetos que incentivam a leitura a todas as idades. Planos municipais de leitura, campanhas nas escolas, nas praças, clubes literários e feiras de livros. E tudo isso faz a diferença entre uma cidade que tem livros e uma cidade que realmente lê. Por isso é hora de fortalecer as iniciativas de projeto de leitura, de apoiar os professores, bibliotecários e mediadores que fazem a palavra chegar a mais pessoas, e de transformar o livro em parte da vida de todos. E para isso, pedimos que criem e apoiem planos, programas e projetos de incentivo à leitura. Porque uma cidade que lê é uma cidade que cresce, que pensa e que sonha. Ler é desenvolver a mente, o corpo e a sociedade. Incentive a leitura, fortaleça a cidade do livro.